Bom dia, queridos. Vamos ficar de pé? Deus é maravilhoso. Amém? Deus é muito bom. Abra a sua Bíblia no Salmo 34. E provai e vede que o Senhor é bom. Quanto Ele é bom. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, os seus santos, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Deus é muito maravilhoso. Eu estava me lembrando desta canção a característica daqueles que andam na luz. A característica daqueles que andam na luz, que nós vamos cantar aqui. Você sabe qual é a característica daqueles que andam na luz? As pessoas que andam na luz. Qual é? É ter comunhão. É querer ter comunhão. Se você está em casa, de bobeira, como diz o pastor Tiago, debaixo dos edredões, e não está na casa de Deus, cuidado, porque Deus é luz, e aqueles que andam na luz, eles querem ter comunhão uns com os outros. Amém? Aleluia. Erga as suas mãos. Deus é luz.
nosso Deus é luz. Não há trevas, nele não há trevas. Ele é o Pai, o nosso Pai que E através de Jesus para si nos comprou. Deus é luz. Deus é luz, Nosso Deus é luz. Não há trevas, Ele não há trevas. Como Ele vive em mim, vive. Temos comunhão. Olhe para o seu irmão. E andamos na luz. Diga isso para ele de longe. como Pai Na luz está. Temos comunhão. Será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Mas se andarmos na luz, como Pai está, temos comunhão. Será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Deus é luz, Deus é luz, nosso Deus é luz. Não há trevas, nele não há trevas. Ele é o Pai, é o Nosso Pai que através de Jesus para si nos comprou. Deus é luz, Deus é luz, nosso Deus é luz. não há trevas, nele não há trevas. Diga isso, declare isso. Vive em mim, vive em ti. Temos comunhão, só Deus e Pai de todos, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Esse é o nosso Pai, sim, um Deus de luz. Mas se andarmos na luz, como o Pai na luz está, temos comunhão. Será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Mas se andarmos na luz, se andarmos na luz, como o Pai na luz está, temos comunhão. Será o nosso coração,
para a glória de Deus Pai. As vozes. Mas se andarmos na luz, Ele está na luz. Ele é a própria luz. Oh, Jesus. Temos comunhão, Será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Temos comunhão. Temos comunhão. Será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Oh, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. Oh, Tu és maravilhoso. Tu és precioso, Senhor. Tu és digno. Digno, Tu és o único Deus verdadeiro. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Agradeça, Jesus, por você estar aqui, por você andar na luz de Cristo. Oh, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Santo és, Senhor. Mas se andarmos na luz, como o Pai na luz está, temos comunhão, será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Temos comunhão, será o nosso coração, para a glória de Deus Pai. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aplauda. Ele é a luz. Oh, Jesus. Nós estamos num tempo muito bom. Tempo de louvar, tempo de adorar, tempo de se dedicar, tempo que você pode se dedicar totalmente ao Senhor. É um tempo maravilhoso esse. É tempo de louvar de todo o coração, é tempo de se dar em real adoração a Cristo, o Senhor. Ele é digno de louvor. É tempo de viver,
É tempo de viver uma vida no altar, onde sua glória Cristo vai manifestar. Um novo cântico, Novo cântico pode sair dos seus lábios. Louvarei a Jesus, a Jesus, a Jesus. É tempo de louvar, é tempo de louvar de todo o coração. É tempo de se dar em real adoração a Cristo, o Senhor. Ele é digno de louvor. É tempo de servir com toda prontidão e anunciar aos homens de Deus a salvação, e toda a terra, oh Deus, adorará. Ele em breve voltará. Aleluia. Entoarei louvor ao meu Rei, ao meu Rei. Aleluia, oh, aleluia. Cante, aleluia. É tempo de servir com toda a prontidão, anunciar aos homens, mais do que nunca as pessoas estão precisando. De Deus a salvação em toda a terra adorará. Em breve voltará. Aleluia. Aleluia. Com os anjos. E com os anjos tocarei ao meu Rei, a Jesus. A Jesus, a Jesus. Adore a Ele, oh Jesus. Te amamos, Senhor. Faça declarações de amor ao Senhor. Diga: Senhor, eu te amo. Te adoro, Jesus. Tu és a razão do meu viver. Oh, Jesus.
Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Glórias a ti, Jesus. É tempo de você despertar. É tempo de nós despertarmos. É tempo de se viver uma vida no altar. E quando eu falo altar, normalmente as pessoas elas pensam, eu queria estar ali naquele altar. Não, é aquele altar ali. É tempo de viver uma vida naquele altar. O altar é a cruz. Não é aqui onde eu estou. Esse é o altar. Cristo quer que você viva no altar. Que você não saia da cruz. Oh, Deus. Te louvamos, Senhor. Bendizemos a Ti. Logo de manhã eu quero te buscar, Senhor. Não posso viver sem ti. Eu não posso me relacionar com as outras pessoas sem antes ter um relacionamento contigo. Tu és o primeiro, o único. Logo de manhã quero te buscar. Cante. Tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos, estenda as suas mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. glórias a ti. E vou te servir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite,
colo, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Adoramos a Ti, Senhor, a beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estar de pé na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do Teu povo, da Tua igreja. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Bendizemos o Teu nome para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu coloquei no meu coração uma coisa, que antes de conversar até com a minha esposa, durante todos os dias, eu primeiro falo com Deus, que eu não sei como ela vai acordar, né? Se vai acordar uma fera, se vai acordar calminha, né? Eu digo, Senhor, me prepara, me aquieta, me acalma, estou aqui na Tua presença. Primeiro eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus. Depois eu posso me relacionar com as pessoas e posso falar das pessoas, posso falar de Jesus. Isso é muito importante. Logo de manhã, esse primeiro. Tem um irmão, ele está aqui, ele diz que ele já acorda, ele se joga da cama assim, já de joelho. Ele falou, não sei como é que a mulher vai acordar também, pastor. Eu falei, pois é, você é o cabeça, você tem essa responsabilidade. Amém? Dê uma olhadinha assim para o seu marido, aquele que vai ser seu futuro marido. Está vendo aí? É isso aí, é por aí. Deus te abençoe, pastor Tiago. Você pode ir de pé, abrir a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6, um versículo muito amplamente conhecido, principalmente para aqueles que têm filhos. E diz a palavra de Deus, 22, 6. Vamos ler juntos? Somente o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela venha a ser aplicada nos nossos corações, através do ministro
invisível que está aqui e se chama Espírito Santo e convence muito mais do que esse ministro que se pode ver, que o teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça e do juízo vindouro, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se, querido. Eu acho que tem tudo a ver com o que o pastor está falando agora. Eu tenho certeza. Ensina a criança no caminho, e quando for velho, não se desviará. O que significa ensina a criança? Estou parafraseando aqui o pastor Fernando, nesse momento. Há um puritano chamado John Bunyan, autor daquele livro O Peregrino. Ele falou, se não me falha a memória, ele falou algo que ficou muito marcado no meu coração. Se você foge de Deus pela manhã, você vai fugir dele o dia inteiro. Se você fugir de Deus pela manhã, ao longo do dia, você não vai encontrá-lo. Você não vai querer se encontrar com ele. Isso significa primícia, oferecer a Deus a primeira parte. Quando criança, a palavra de Deus tem que estar na vida das crianças. Tem que estar logo no primeiro momento, nos primeiros tempos da vida de toda criança. E aí, quando chegar à tarde, ao longo do dia, no final do dia, no decorrer da vida daquela criança, a palavra não vai sair do coração dela. Que precioso é o que você está ouvindo agora. Se nós não fizermos isso que o pastor Fernando falou, escorregar da cama já de joelhos, já cair no altar, né? O altar não é ali? Qual foi o altar de Jesus? O que é altar senão local de sacrifício? O altar de sacrifício da tua vida, da vida de todo homem, o meu altar de sacrifício não é o púlpito. O meu altar de sacrifício é quando eu deslizo para o chão, para o pó, depois de levantar, dobro os meus joelhos e diga, Senhor, te entrego minha vida, te entrego meu coração. E isso na primeira hora do dia, nos primeiros momentos. Que coisa preciosa. Nós estamos meditando sobre os fundamentos da nossa vida. Estamos vendo alguns pontos sobre a remoção de fundamentos, como que se remove fundamentos. E nós estamos meditando num exemplo excelente. Na Bíblia nós temos maus exemplos daquilo que nós não devemos fazer, exemplos do que não devemos copiar, e também temos exemplos que devemos copiar. E o exemplo que nós estamos vendo é o exemplo do profeta Daniel, um jovem que desde cedo teve a palavra de Deus. E isso não significa que você que se converteu ao longo da sua vida, na sua juventude, na sua fase adulta, não significa que você não tenha a mesma base de Daniel. A base de Daniel, desde da sua infância, tenra infância, quando seus pais inculcavam na sua cabeça a palavra de Deus, é a mesma base que todos nós temos. A palavra de Deus é o fundamento da nossa vida. É o fundamento de qualquer pessoa. Daniel permaneceu nesse fundamento até os últimos dias da sua vida. E até o momento que foi velho, não se desviou. Agora, há uma questão aqui que eu queria pensar contigo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E, logicamente, já que estamos tratando da palavra de Deus e do proverbista, do sábio, que provavelmente tenha sido Salomão, nós estamos automaticamente entendendo que esse caminho é o caminho da palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando chegar na fase adulta, não se desviará. Mas e se esse caminho não for o caminho da palavra? Ela vai chegar na fase adulta e vai
ter aderido àquele caminho que ela recebeu na sua infância. Aquilo que foi a base da sua infância, que foi o primeiro alimento que lhe foi dado. Hoje, o primeiro alimento que é dado a muitas pessoas são doses de emoção, doses de um evangelho diluído, de um evangelho fraco, de um evangelho ralo. E quando se dá doses desse evangelho, que na verdade não é o evangelho, é falso, as pessoas que são carnais, elas vão depender desse evangelho carnal. Esse evangelho que é baseado sempre em sentimentos humanos, sempre em emoções, sempre tem que acontecer alguma coisa que me provoque uma emoção para eu saber que Deus está ali. E para que isso seja o foco, o centro, mais emoções vão precisar ser incluídas e mais inovações e invenções e incrementos humanos vão precisar ser incluídos. E dificilmente essa pessoa que experimentou esse falso momento de conversão, dificilmente ela vai permanecer. Porque esse não é o caminho de Deus. Esse não é o caminho do Evangelho. Há uma pessoa ali na porta? Algum diácono, por favor. Esse caminho não é o caminho da cruz. O caminho que todo cristão deveria aderir, abraçar e se lançar a ele é o caminho de vida, é o caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho inegociável. O caminho da cruz é o único caminho. É o caminho de Jesus, é o caminho do Evangelho. Fora desse caminho nós estamos perdidos. Fora desse caminho nós estamos à deriva. E vamos estar à deriva, e vamos ficar à deriva. Nós lemos no capítulo 4 de Daniel, há um relato ali da história de Nabucodonosor. E o que se passa ali é muito interessante, porque Nabucodonosor parece que se converteu. Parece que exalta Deus. Nós já lemos, não vou ler de novo, vamos ler alguns versículos. Mas eu quero só encerrar essa breve introdução. Se a nossa mente for dominada por uma falsa mensagem, por uma falsa conversão, por um falso arrependimento, certamente todas as nossas ações serão dominadas. Se a base da nossa vida, se os alicerces da nossa existência não forem o caminho verdadeiro, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, se essa não for a base, o alicerce, o fundamento da vida de todo cristão, o que colocaram no teu coração foi um falso caminho, foi um falso evangelho. E nós lemos aqui em Provérbios, e agora eu gostaria que você saltasse para Apocalipse capítulo 13, por favor. Apocalipse 13. Versículo 16. 16, 17 e 18. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí, só levante sua cabeça. Qual o
significado do que está escrito aqui. Esse aqui é o relato da besta que emerge da terra. Ou seja, um poder, uma potestade, um predador, porque besta é sempre um predador, é um animal que esmaga, que mata, que dizima a vida de quem ele estiver à sua frente. Essa é uma besta. E essa besta que emerge da terra é um poder religioso. Aqui é o poder religioso. A besta que emerge do mar é o poder governamental ou político. Aqui é um poder religioso, ou seja, está atuando dentro de algumas comunidades, de alguns ajuntamentos. O ajuntamento que não tem o caminho será facilmente enganado pelo caminho desta besta. O versículo 11 diz assim, lá no finalzinho dele diz, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parece Jesus, tem cara de Jesus, tem até cheiro de Jesus, mas a sua palavra é palavra de dragão. Essa aqui, o bispo Roberto chama de o Cristo alternativo. Um Cristo ressignificado. Um Cristo fake. Olha que atual a palavra de Deus. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar comigo aqui. Nós precisamos pensar. Vinde, pois, e arrazoemos, disse o Senhor para o seu povo. Em Isaías, vinde e pensemos, vamos colocar a nossa mente em ordem. Como que a nossa mente é colocada em ordem? Como que os nossos pensamentos são colocados em ordem? Quando nós ouvimos a voz do nosso Criador. Assim os nossos pensamentos são colocados em ordem. Eu quero que você pense um pouco. Fake news não é um conceito tão simples assim. Até mesmo o fato de te dizerem assim, tem uma fake news aí, é uma notícia falsa, a gente assimila como uma notícia falsa. É uma notícia falsa. Mas é interessante como essa notícia falsa atrai tanto, não é? Não é interessante como essa notícia falsa, ela é tão veiculada? Por que se é falsa? Por que foi veiculada? Por que ela foi pulverizada? E por que ela está em todas as manchetes dos jornais? Porque fake news não é um conceito tão simples. É a besta disfarçada de cordeiro. Não é uma mentira escancarada. O diabo, antes, lá no Éden, era uma serpente. Hoje ele é um dragão. Se lá no Éden ele teve a capacidade de enganar uma mulher, hoje ele tem a capacidade de enganar muitas comunidades. Ele é um dragão. Ele se alimenta do pó da terra. Quem é o pó da terra? Somos nós. Ele se alimenta das nossas ignorâncias. Ele se alimenta da falta de conhecimento. Meu povo peca por falta de conhecimento. Meu povo é levado como uma manada guiada, como aqueles porcos que caem à beira do precipício. Não é interessante quando Jesus expulsa o demônio, a legião que está naquele jovem, e os porcos caem todos dentro do precipício. Meu povo está sendo levado à beira do precipício e não conseguem abrir os olhos. Que ensino foi esse que lhe foi dado? Que base é essa que foi lançada na sua vida? Eu não sei se a base da sua vida foi meramente emocional, sentimental, algo que te trouxe um enlevo e que te fez quase que planar, quase que flutuar no chão. Sim, há momentos que Deus atua, há momentos que o Espírito de Deus se move em nós, que o próprio Daniel teve momentos assim. Daniel chegou ao ponto de dizer: Senhor,
Senhor, tira um pouco tua mão de sobre mim, porque estou quase morrendo com o tamanho da tua glória na minha vida. Capítulo 10 de Daniel, se você tiver desejo de conhecer. Há momentos, sim, que quando nós estamos numa busca contínua e constante, nesse tempo que o pastor Fernando está falando, mesmo que tudo esteja um caos, e Daniel estava vivendo no meio do caos babilônico, ainda assim estava pleno da presença do Espírito, buscava a Deus não só pela manhã, buscava a Deus 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Logo de manhã, mas tem mais. E no fim do dia, quero te adorar o dia todo. Daniel estava em combate a todo instante. Daniel não perdia o foco da guerra. Daniel não perdia o tino, a sensatez, a sobriedade, o critério. Ele não estava ali como estava Nabucodonosor, no capítulo 4. Cheguei à varanda do meu palácio. Olhei e vi, está tudo bem, estou bem aqui. Olha só, eu governo tudo, eu fiz tudo isso. Há relatos de que os jardins babilônicos, e Nabucodonosor provavelmente tenha feito aquilo para uma rainha. Os jardins babilônicos eram considerados uma das maravilhas do mundo. A Babilônia era a potência mais gloriosa e vultuosa da sua época. E no capítulo 4, a potência gloriosa, vultuosa, aquele homem que era o responsável por tudo aquilo, cai como um animal. Suas unhas se tornaram como garras de animais. Cresceram seus pelos, seu cabelo, sua barba, e ele começou a viver como um boi, a comer como que boi comendo capim. Aquilo que afetou Nabucodonosor é tão poderoso, Deus está intervindo na vida daquele homem de forma tão poderosa, e você pode pensar assim, que coisa terrível, que momento dramático na vida de Nabucodonosor. Dramático ou sobremodo excelente? Porque para Nabucodonosor, quando ele é livrado daquele tempo de loucura mental, quando ele vira um animal irracional, depois que ele sai daquele momento, sabe qual é a primeira coisa que Nabucodonosor faz? Qual é a primeira coisa? Bendizer o nome do Senhor. Para muitos que pensam que aqueles momentos difíceis, aqueles momentos angustiantes, aqueles momentos que parece que há tudo, perdeu-se o controle de tudo, Deus não perdeu o controle de nada. Deus reina soberano, perfeito e eterno. Ele reina, Ele governa, Ele controla, Ele tem o domínio. É o céu que domina a terra, não é a terra que domina o céu. Mas aqui em Apocalipse, há uma coisa interessante. Essa besta que faz sinais, que opera prodígios, que senta dentro dos santuários como se fosse o próprio Deus, ela engana. E o próprio Cristo, em Mateus, nós lemos na semana passada, Mateus capítulo 24 e versículo 24, não precisa abrir a sua Bíblia, ele disse que virão falsos cristos, falsos profetas, com fake news. Parece um Cristo, tem cara de Cristo, tem perfume de Cristo, mas é uma fala de dragão. E ele só pensa nas coisas da terra, só pensa em carro, casa, viagens, comida, o que se vestir, aparência, tudo externo. Isso é obra. Isso é a falsa igreja. E essa falsa igreja não vai vir, ela já está aqui. E já está operando e enganando a muitos.
inclusive eleitos. Porque Jesus fala que, se possível, essa falsa entidade, esse falso espírito, essa falsa personalidade cristã, porque se botar o nome Cristo lá na frente, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja evangélica? É a igreja da cruz? É a igreja do caminho verdadeiro? Ou é a igreja do diabo e do engano? O mormonismo, sabe o que é mormonismo? Criação de homens, homens que disseram, agendaram a marca da volta de Jesus desde 1844. Jesus voltou? Não. Que ensino é esse? Só de pensar nisso eu já nem estaria ali. Porque Jesus disse, só o Pai sabe o dia e a hora do meu retorno, da minha volta. Só o Pai sabe essa data. Não foi revelado nem ao Filho de Deus. Será revelado a nós? Será que nós estamos nos achando melhores do que Deus? Maiores do que Deus? Mais sábios do que Deus? Mais inteligentes do que Deus? Mais conhecedores do que Deus? É exatamente isso que o diabo quer de nós. Ele quer nos envaidecer. Ele quer nos ensoberbecer. Ele quer nos engrandecer. E para isso ele aplica o seu número, que é número de homem. O número de homem é 666. Eu fico, toda vez que eu vejo esse número, que eu penso nesse número, eu penso que ele é quase 7. Não é verdade? 7. Deus é simbolizado pelo número 7. O 7 de acordo com a literatura hebraica, ele é um número que representa a perfeição. Simboliza a perfeição na língua hebraica. E toda vez que o número 7 aparece, ele está simbolizando, apontando para a divindade, apontando para Deus. O número de homem é 6. O número da besta é 666. Quase, quase, quase. Quase Deus, quase Cordeiro, quase o Espírito. Quase. Mas não é. Parece, mas não é. Esse é o conceito de fake news. Está na Bíblia o conceito de fake news. Se você quiser saber o que é uma fake news, está aqui. É uma mentira, é uma mentira disfarçada de verdade. Então ela não é fácil assim de se identificar, não. É por isso que ela é tão pulverizada. É por isso que até crente divulga fake news. É por isso que até crente pega aquilo que é dito na televisão, nos jornais, nas manchetes e lança para todo mundo ouvir, todo mundo ver. Cuidado. Porque começa a programação da nossa mente, começa assim. E agora é que eu entro, aonde está a marca? Onde está a marca? Veja aí comigo, versículo 16. Sobre a mão direita ou sobre a fronte. Sobre a mão direita ou sobre a fronte. Tem gente que pensa que o pessoal que tatua aquela 666 aqui na testa, meu Deus, isso daí está com a besta. Na verdade é uma besta quadrada. Quem faz isso? Porque tem uma seita que fez isso, que os homens fazem isso. Você acredite se quiser, mas tem. Igual aquele programa. Acredite se quiser, existe. Você acha que é tão simples assim? Você acha que o diabo é tão bobo assim? Você acha que o diabo isso é escancarado, fica escancarado. O diabo é sutil, ardiloso, estrategista. Ele demora o tempo que for preciso para nos fazer cair. Ele não tem pressa. Ele trabalha todo dia. Todo dia. O bispo Roberto, ele tem essas duas imagens aqui, a mão direita e a fronte. Ele falou algo que eu quando li isso, eu falei,
Isso aqui é revelação do alto. Se a besta consegue, se o falso profeta, o falso Cristo, o falso Deus consegue afetar, controlar, programar, guiar, dirigir, subverter, ressignificar aqui na mente, se ele programa a nossa mente, ele controla as nossas ações. Se o inimigo programar a tua mente, ele dirige a tua vida. Ele controla a tua mão direita. Ele controla as tuas ações. Nós estamos vivendo num mundo que o inimigo está programando o tempo inteiro. O que é uma programação? Quando um computador vem de fábrica, ele vem sem nenhum software, nenhum aplicativo, ou um celular, ele vem sem nada. Alguns até estão lá, mas você vai incluindo os aplicativos. Você vai inserindo o caminho, o fundamento, a base. Quais os aplicativos que estão no teu celular? Eles tomam o lugar de Deus. Eu queria perguntar uma coisa para você. Sua família está acima de Deus? Sua ideologia política está acima de Deus? Suas convicções estão acima de Deus? Porque se estiverem, suas mídias sociais estão acima de Deus. Se estiverem, são ídolos. E Deus não aceita ídolos. E Jesus disse, se você amar a qualquer coisa ou a alguém mais do que a mim, você não é digno de mim. Não é digno de mim. Daniel está ali no capítulo 4. Você acha que Daniel está como? A Babilônia está em aparente paz e tranquilidade. Os jardins suspensos da Babilônia nunca estiveram tão floridos e perfumados. A beleza babilônica nunca esteve tão na moda, tão opulenta, tão ofuscadora. O Nabucodonosor está sentado e tranquilo, mas ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma árvore que foi cortada na cepa, ou seja, não foi removida a raiz, mas ela foi cortada lá embaixo. Sabe quando a gente corta aquela árvore lá embaixo? Ele teve esse sonho. E ele teve medo de perguntar. É interessante que lá no capítulo 4, estou falando de Daniel, mas estamos verificando a palavra de Deus inteira. No capítulo 4 diz que Nabucodonosor chama alguns homens. Por que ele chama os outros homens? Se ele tinha o conhecimento que Daniel era o mais sábio de todos eles. Por que ele chama os outros homens? Porque ele não queria saber a verdade. A gente ama fake news. Nós gostamos de fake. Nabucodonosor chama os seus sábios. Mas calma aí. Daniel já tinha revelado o sonho e a interpretação daquela grande estátua que Nabucodonosor sonhou. O primeiro sonho de Nabucodonosor. Já estamos no capítulo 4, segundo sonho de Nabucodonosor. Você não sabia nem que tinha um primeiro, né? É por isso que nós estamos errando e caindo, porque nós não estamos lendo a Bíblia, nós não estamos fazendo a coisa mais básica da nossa fé, a palavra viva de Deus. Não está em nós. Como você vai praticar uma palavra que você nem conhece? A gente está vivendo assim, nós não estamos praticando. Mas por que não estamos praticando? Porque nós nem conhecemos. Porque nós pensamos que as nossas experiências de 1950 vão sustentar a nossa vida hoje. Não, meu irmão, o maná é diário. A busca é contínua. O altar tem que ter sacrifício todos os dias. Todos os dias.
O maná de ontem não serve para hoje. Está na Bíblia. Êxodo. A recompensa secreta de hoje não é a mesma de ontem. A direção do Espírito para nós hoje não é a mesma de ontem. Você está conformado com o seu passado? Você está conformado com suas experiências com Deus passadas? Não! Nesse tempo. E Nabucodonosor, ele chama os seus sábios. Por que ele chama os seus sábios? Porque ele gosta de ser enganado. Isso é a essência da fake news. Ela é agradável. Ela é boa porque ela é coisa de homem. Ela é meia. Ela só cogita das coisas dessa terra. Ela agrada os nossos ouvidos. Ela é sensacionalista, é vitimizatória. É humana, carnal e demoníaca. É a sabedoria dos homens. Ele relutou em chamar Daniel. E é interessante que quando Daniel vem, e Nabucodonosor conta o sonho, Daniel podia ter ido para o quarto e Deus revelaria qual era o sonho e a interpretação do sonho. Mas ele, quando conta o sonho, Daniel, imediatamente, já cheio do Espírito, como dizia Nabucodonosor, né? Cheio do Espírito dos deuses santos, mas a gente sabe que não eram os deuses santos, era o Deus Santo. Porque ele é único, imutável, de Gênesis a Apocalipse, imutável em 1950, no primeiro século, ele é imutável, em 2020, ele será imutável, até o ano que ele vier, ele será imutável, sua palavra é imutável, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo Deus de Daniel, ele é o mesmo Deus hoje, ele é o mesmo Deus eternamente, a sua palavra não muda. Você gosta de fake news? Então você gosta que mudem a palavra para você. Quando Nabucodonosor chama Daniel, Daniel vem. E Daniel ouve aquilo, ele fica tão angustiado que ele diz: ó rei, que tudo isso que vai cair em cima de ti caia sobre teus inimigos. Porque ele sabia que Nabucodonosor seria cortado. Porque era uma árvore que crescia da terra para o céu, dos homens para cima, de baixo para cima. Não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é de cima para baixo. A ordem de Deus não é a ordem de homens. O caminho de Deus não é o caminho dos homens. O sonho de Deus não é o sonho dos homens. O sonho de Nabucodonosor é idêntico a Babel. Quando Nimrod, o construtor, o governador, o primeiro político na história da humanidade, chamado Nimrod, quando ele começa a cidade de Babel, ou Babilônia, ou a raiz da Babilônia, que é Babel, quando ele começa a Babel, ele começa a construir uma torre que levasse ao céu. Nós não conseguimos nos salvar pelos nossos méritos. Não há mérito em nós. A prostituição, o adultério, a bebedeira, a iniquidade, a maldade, não está do lado de fora. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Aqui dentro. A arma da palavra de Deus precisa ser apontada aqui para dentro. Porque senão, a marca da besta vai ser grafada, não externamente, mas nós vamos ser controlados, programados pelas falsas informações. Só que Daniel não veio trazer fake news. Os sátrapas, os governadores da Babilônia, os sábios, os feiticeiros, os magos da Babilônia, eles nunca profetizavam contra Nabucodonosor. Eles eram loucos. Mas Daniel falou: sim, a árvore é você, Nabucodonosor. Você será cortado. Você viverá como um animal.
você viverá como um boi. E é interessante que Daniel dá um conselho. Eu estou dentro do capítulo 4, eu gostaria que, se você não lesse o capítulo 4, nós já lemos, leia em casa, por favor, leia o capítulo 4. Mas é interessante como Daniel diz assim, pode ser que ainda haja uma chance, arrependa-se do seu mau caminho. Arrependa-se da sua idolatria, porque Nabucodonosor adorava a Bel, que o nome de Daniel era Beltesazar, filho de Bel, era o apelido babilônico de Daniel. E Nabucodonosor adorava Bel e adorava a Yahvé. Louvava a Yahvé e louvava a Bel. Você acha que alguém pode viver assim? Você acha que Deus aceita isso? Você é povo de propriedade exclusiva. Exclusiva. Deus é exclusivista. Ele não aceita outra coisa. Aí falam assim para você, não, mas você está sendo muito intolerante. Intolerante não é ser violento. Mas eu não tolero a feitiçaria. Eu não tolero o novo normal. Eu não tolero que as religiões pagãs se envolvam comigo. Eu não tolero. E nunca vou tolerar. Porque o meu Deus não tolera. O meu Deus não tolera. Igreja de Tiatira. Jesus falou para o pastor da igreja de Tiatira, você está tolerando o espírito dessa sensual Jezabel? Você está tolerando esse espírito dentro da minha casa e permitindo que essa mulher fale dentro da minha casa? Não, mas o crente hoje tem que ser mais tolerante. Opa! Olha uma fake news aí, boa para a gente abraçar ela com toda a força. Vamos abraçar essa fake news. Vamos abraçar essa notícia do inferno. Vamos abraçar essa notícia diretamente da parte da besta. Diretamente da parte do predador da nossa alma. O Cristo alternativo, o falso Cristo. Meu Deus, já passou. Quero encerrar dizendo assim, Daniel falou, pode ser que ainda haja uma oportunidade, meu rei. E sabe quanto tempo Deus deu de oportunidade para Nabucodonosor? Eu lendo o texto, eu pensei assim, Deus, agora Deus vai dizimar Nabucodonosor. Deus deu 1 ano. 1 ano depois que a profecia foi dada, depois que foi feita a revelação do sonho, Deus deu 1 ano. Sabe o que Nabucodonosor faz? Não se arrepende. E ainda assim vai, desce mais. Depois de 1 ano, está escrito lá na Bíblia, capítulo 4. Depois de passado 1 ano, Nabucodonosor chega e diz, está tudo dominado. Literalmente, está tudo dominado. Estou no comando, o pai está on. Isso você ri, né? O pai está no comando. O pai está no comando? Que pai é esse que está no comando? Quem é o pai que está on na tua vida? E agora eu vou falar para os jovens. Daniel não foi um jovem Maria vai com as outras. Porque ele chegou na Babilônia bem novo. E nem na festinha ele foi. Porque sabe qual foi o primeiro ponto para pegar Daniel? E sabe qual é o primeiro ponto que às vezes nos pega? A barriguinha. Vamos ali numa festinha? Boca livre. Churrasquinho. E vai rolar de tudo. Tô dentro. Já percebeu a festa de crente hoje? É igual a do babilônico. Não há diferença. Se alguém passar na porta de uma festa de casamento, 15 anos, ou seja lá o que for, de crente, se um incrédulo passa ali na frente, ele não sabe dizer se é de crente ou de incrédulo. Será que a gente já caiu na fake news? Será não. Nós já caímos. Fique de pé, por favor. O número 6. Para muitas pessoas só falta mais um 6. Mais um 6. E a programação que foi instalada terá domínio completo da máquina, da mão, das ações. Só falta mais um 6. Mas eu queria também te dizer uma coisa. E eu quero encerrar assim. Nabucodonosor, depois de se achar o tal,
depois de se ensoberbecer mais do que a Deus, e se envaidecer e se engrandecer mais do que a Deus, e de achar que sabia mais do que Deus, ele é tratado como um animal por quem? Por Deus. Deus o fez andar de 4, como um quadrúpede, e comer capim. E isso não durou pouco tempo, não. A Bíblia diz 7 períodos. 7 períodos, provavelmente não são 7 meses, porque o relato conta que as unhas cresceram muito, e os pelos, a barba cresceu muito, o cabelo cresceu muito, ficou irreconhecível vivendo como um animal no campo. Assim viveu Nabucodonosor, durante 7 períodos. Não foi pequeno período, não. Aí você olha para uma situação dessa. Imagina alguém dentro da tua casa rastejando, um quadrúpede, um problema mental tão agressivo, tão agudo, que a pessoa vive como um animal irracional. E você vê aquilo e você fala, acabou, é o fim. Foi o fim? Foi o fim. Para Deus, aquele era o começo da intervenção. Porque no final, Nabucodonosor levanta e diz: não há Deus eterno como o Deus de Daniel. Ele é sempiterno, ele é o mesmo, inabalável, ele domina sobre os homens, ele é o dominador de tudo, ele está acima de todos, ele está acima de tudo, e ele pode agir, seja em que circunstância for, na mais aguda, como um animal irracional, ele faz o homem levantar e viver para a sua glória. Você acha que tem alguém impossível dentro da tua casa se converter? Não! Não é impossível, porque o Deus do impossível é o nosso Deus. O Deus de toda glória, o Deus de todo poder, o Deus de toda autoridade, o caminho verdadeiro, o verdadeiro Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele pode tudo, não há quem possa resisti-lo. E a palavra mais linda que Nabucodonosor diz: não há quem possa contra ele, não há quem possa resisti-lo. E quem é Nabucodonosor? O mais poderoso homem da sua época, o mais venerado, o maioral, o supremo, o senhor da sua época, foi tratado como um animal irracional, porque Deus falou: ninguém se exalta acima de mim. Deus vai nos abaixar, nos humilhar. E é interessante que naquele clima de paz, né, Daniel não se distraiu. Daniel manteve os olhos no combate. Eu lembro da mensagem do diácono Luiz Sérgio, a frase do quartel. Essa frase tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro, porque nós somos soldados de Cristo, soldados de Jesus. Lembrai-vos da guerra. Lembrai-vos da guerra. Daniel, lá no meio daquela tranquilidade, as facilidades, eu fico imaginando as mulheres babilônicas que deveriam ser altamente sedutoras. Daniel está com os olhos na palavra e buscando todos os dias, no meio daquela aparente calmaria. Cuidado. Clima de paz, tudo tranquilo, tudo dando certo. Cuidado, cuidado. Nessas horas o maligno atua. Nessas horas ele coloca uma Batseba diante dos teus olhos. E todo o teu reino, todo o reino de Davi, melhor dizendo, desmoronou por causa de um adultério. Senhor Jesus, nós não queremos ser presos pelas coisas desse mundo, presos pelas nossas cobiças e pelas nossas paixões, Senhor. Nós queremos estar com os nossos olhos fitos em Ti, Jesus. Queremos estar presos em Ti, abraçados à Tua cruz, sacrificando nossas vidas no Teu altar. E pela manhã, nas primeiras horas, nos primeiros momentos diante de Ti, dizendo: Senhor, entrego o meu coração a Ti. Não me deixe ser levado pelas falsas notícias, agradáveis, boas,
e que corrompem a nossa fé. Aqui nesse mundo, nós não fomos escalados por Deus, nós não fomos chamados por Deus, arregimentados por Deus, para viver em paz e tranquilidade. Nós estamos em guerra. Não é hora de descansar. É tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de se sacrificar, é tempo de exaltar o grandioso Rei. É tempo de viver debaixo da sua palavra, é tempo de buscar a verdade da sua palavra. Porque o descanso é quando Ele chegar. Ele será o nosso descanso para toda a eternidade. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam sobre nossas vidas agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha um excelente almoço. Que Deus te abençoe.